Olha só o que o Brasil fez com o nosso maior talento na frente do mundo inteiro. Colocou ele no banco, numa Copa, dentro dos Estados Unidos. E quando o moleque entra e faz o gol, anulam. Calma, porque o que tá por trás disso aqui não é o que a TV te vendeu. E antes da gente abrir o jogo de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse é o tipo de análise que a Globo não mostra. Mas me responde uma coisa, de torcedor para torcedor, você confia na decisão do Ancelotti de segurar o Endrick? Comenta 19 se você botaria o Endrick titular agora, contra a Escócia. Comenta 0 se você guardaria o garoto pro mata-mata, porque a história que tá rolando por aí é fácil demais. Liga a televisão, abre o jornal e o roteiro é sempre o mesmo. O Ancelotti não gosta do Endrick. O Ancelotti persegue o Endrick. O italiano nunca confiou no menino, nem no Real Madrid, nem agora na seleção. Inclusive teve jornal espanhol cravando isso com todas as letras, dizendo que o Ancelotti nunca acreditou no potencial do garoto, que levou ele pra Copa só pra ficar no banco. Pegou pesado. E é uma história gostosa de contar, né? Tem vilão, tem mocinho, tem injustiça. Dá audiência. O problema é que ela é mentira pela metade. E a outra metade, a que importa, ninguém tá te contando. Bora pro que é real. Endrick foi convocado sim, tá entre os 26 do Ancelotti pra essa Copa. Primeira Copa do moleque, 19 anos de idade. Isso já é um feito. O Brasil cai no grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia. Estreou contra o Marrocos e tomou um banho de bola por um tempão. Empatou 1-1 no sufoco com o Brasil sendo dominado em pedaços do jogo. A torcida saiu de lá com a pulga atrás da orelha. Aí veio o segundo jogo, contra o Haiti. E o Ancelotti faz o quê? Tira o Igor Thiago, bota o Matheus Cunha de centroavante. E o Cunha responde. 2 gols ainda no primeiro tempo. 3-0 no fim, Brasil líder do grupo. E o Endrick entra na metade do segundo tempo no lugar do próprio Cunha. O moleque pega a bola, finaliza, balança a rede. E o juiz anula. Impedimento, no passe do Ryan, por centímetros. O estádio inteiro com a mão na cabeça. Isso o resumo do jogo não te conta. O Endrick fez tudo certo. A movimentação tava lá, o faro tava lá. Foi o detalhe da linha, mas pra quem só lê a manchete fica a sensação de que ele não fez nada, e não é verdade. Agora presta atenção, porque é aqui que a conversa muda de nível. Quando perguntaram pro Ancelotti por que ele não bota mais tempo pro Endrick, ele não falou de talento. Ele nunca questionou o talento do garoto. Pelo contrário, o italiano chama o Endrick de joia rara. Fala de potência, de poder de decisão, de estrela. Isso não é fala de quem persegue ninguém. O que o Ancelotti cobra é outra coisa, é função. E essa é a palavra que destrava tudo, função. Segundo gente que acompanha a seleção por dentro, a exigência do Ancelotti para o homem de frente é pressão. Pressão na saída de bola do adversário. O centroavante dele não é só para fazer gol, é para ser o primeiro zagueiro do time. É para correr atrás, sufocar, fechar a linha de passe quando o outro time tenta sair jogando. E o Endrick cumpre isso? Cumpre. Mas não com a regularidade que o italiano quer. E essa palavrinha regularidade é o filtro que separa o titular do reserva no time do Ancelotti. Compara com o Matheus Cunha. O Cunha vive disso. Ele marca, ele pressiona, ele se mata pra trás, ele é o 9 operário que o sistema pede. Por isso ele foi titular e fez os 2 gols. Não foi sorte, foi encaixe. O Endrick é outro tipo de jogador. O Endrick é finalizador. É homem de área, de meia virada, de explosão nos últimos 20 metros. É arma de impacto, não é peão de marcação. E olha que isso não é defeito, é perfil. Guarda esse nome, ou melhor, guarda esse conceito. Jogador de sistema contra jogador de impacto. O Cunha é de sistema, o Endrick é de impacto. E numa fase de grupos, com jogo travado e adversário fechado, o técnico quase sempre escolhe o de sistema para começar. Não é perseguição, é lógica de tabuleiro, mas tem mais camada nessa cebola, e é a parte que a mídia grande some. Tem gente que fala, mas o Vini também não pressiona direito, o Rafinha também falha na marcação. Verdade. Só que esses caras têm hierarquia, tem Copa nas costas, tem galão no time, tem o respeito do grupo. O Endrick tem 19 anos e tá na primeira Copa da vida. A régua pra ele é outra, e sempre foi assim no futebol, com qualquer geração. E aí entra o fator que ninguém quer admitir. O ano que o Endrick teve antes de chegar aqui. Volta a fita comigo. Temporada passada o Endrick virou um fantasma no Real Madrid. Lesão na coxa, meses parado, perdeu o Mundial de Clubes. Quando voltou, o técnico de lá mal botava ele em campo. O moleque chegou a passar mais de 100 dias sem jogar uma partida oficial. 100 dias. Ele só voltou a respirar futebol quando saiu de Madrid e foi pro Lyon na França, por empréstimo. E lá, 8 gols, 7 assistências em 21 partidas. Hat-trick fora de casa. O garoto explodiu de novo. Mas pensa na conta que o Ancelotti faz. Um menino de 19 anos que passou meses sem ritmo, que só pegou rodagem no segundo tempo da temporada, numa liga menos intensa que a Champions. Você jogaria esse moleque de titular numa estreia de Copa contra o Marrocos? Ou você protege ele, dá ritmo aos poucos e guarda a bala pra quando o jogo abrir, quando o Ancelotti falar aquela frase, tem que meter o Endrick no momento certo, vamos esperar um pouco, vai ser importante. O torcedor escuta enrolação, mas tática não é enrolação, tática é cronograma. E aqui tá a virada, a verdade que ninguém quer admitir. O Endrick não tá no banco porque é ruim.
E não tá no banco porque o Ancelotti implica com ele. O Endrick tá no banco porque ele é hoje a arma de mata-mata da seleção. E você não gasta a sua bala de prata na fase de grupos. Pensa num jogo de oitava de final ou de quarta de final. 70 minutos, jogo amarrado, todo mundo cansado, a defesa adversária aberta de tanto correr. Quem você quer entrando nesse cenário? Um centroavante de marcação ou um menino bomba que decide no detalhe? Que tem explosão, que faz o gol do nada. É óbvio, o Ancelotti não tá escondendo o Endrick, ele tá carregando a arma, é diferente. Isso o resumo do jogo não te conta, porque dá muito mais ibope vender a novela do italiano malvado do que explicar um plano de torneio. Agora isso quer dizer que o Ancelotti tá 100% certo? Não necessariamente. Tem o outro lado, e é justo colocar. Tem quem argumente com razão que talento dessa magnitude tinha que jogar mais, que ritmo de jogo a gente ganha jogando e não no banco, e que segurar demais um garoto em ascensão pode esfriar a fase dele. Tem Copa que se ganha com a coragem de apostar no moleque, e a história do Brasil tá cheia desses exemplos. Pelé tinha 17 em 58, então o debate é legítimo dos dois lados, e é exatamente por isso que eu quero a sua opinião. Deixa o like pra esse vídeo bater mais gente que precisa entender o que tá rolando de verdade, e me responde nos comentários. O Ancelotti tá certo em guardar o Endrick, ou tá errando feio, olhando pra frente. O próximo jogo é contra a Escócia, em Miami, fechando a fase de grupos. O Brasil já tá classificado e encaminhado, líder do grupo. E esse é justamente o tipo de jogo em que o Endrick pode, enfim, ganhar minutos de verdade. Porque se o resultado estiver tranquilo, o Ancelotti tende a rodar o elenco, poupar os titulares pensando no mata-mata. E aí, meu amigo, é a hora do moleque. É a chance dele entrar, jogar solto, talvez fazer aquele gol que foi anulado e chegar embalado pra fase decisiva. E se ele aproveitar, a mesma imprensa que hoje pinta o Ancelotti de vilão vai aparecer dizendo que sempre soube que o italiano estava certo. É assim que funciona. A narrativa muda conforme o placar. Então vamos combinar uma coisa. O Endrick no banco não é tragédia, não é boicote, não é perseguição. É um plano. Pode ser um plano que vai dar certo. Pode ser um plano arriscado demais. Mas é um plano e tem lógica tática por trás. A mídia grande prefere a versão fácil, porque emoção barata vende mais que análise. Mas você que tá aqui comigo já entende o jogo num nível mais fundo que o apresentador de palpite que grita na televisão. O Endrick vai ter a vez dele nessa Copa. A pergunta não é se, é quando. E quando essa hora chegar, lembra desse vídeo. Se essa análise fez sentido pra você, faz 3 coisas por mim. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ainda tá xingando o Ancelotti sem entender o plano. E me diz nos comentários o placar do Brasil contra a Escócia. Eu chuto 3 a 0, com gol do Endrick. Te vejo no próximo vídeo, valeu!